alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre circunferência e os elementos de uma circunferência. Portanto, o objetivo da nossa aula será identificar os elementos de uma circunferência e também reconhecer uma circunferência como um lugar geométrico na resolução de situações, problemas. Então, primeiro, vamos definir o que é uma circunferência. Você saberia me dizer o que é uma circunferência? E quais são os elementos de uma circunferência? Então, a circunferência, ela é muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, ela lembra o formato de uma pizza, de um relógio, e a circunferência, ela é essa linha aqui, formada por vários pontinhos. É como se eu tivesse tantos pontinhos aqui que eu formasse essa linha, que eu chego a formar com esses pontos essa linha, certo? Então essa linhazinha é a minha circunferência. E olha que interessante, vocês perceberam que tem um ponto que eu chamei de ponto C, que está localizado bem ao centro desta circunferência. A distância deste pontinho C, tá? Com relação a qualquer ponto da circunferência, da linha da circunferência, possui a mesma distância. Então, agora que nós já conhecemos, já sabemos o que é uma circunferência, precisamos entender o que é cada elemento da circunferência. Então, a circunferência, ela é determinada a partir de dois elementos muito importantes. Quais são eles? O centro e o raio. Então, o centro é esse pontinho C aqui, é o ponto em que marca, determina qual é a distância de qualquer ponto da circunferência até esse pontinho C. Esse ponto C, muitas vezes, também pode ser representado por ponto O, que significa ponto origem. É o ponto, na verdade, que dá origem para a circunferência. Porque se você pegar um compasso, por exemplo, e determinar uma circunferência, você vai escolher um ponto qualquer, vai colocar a ponta seca nesse ponto qualquer, vai fazer uma abertura com o seu compasso e com a ponta com grafite você vai determinar uma circunferência. Então, quem dá origem, na verdade, para a circunferência é esse pontinho central aqui, tá? Então, por isso que pode ser chamado, por convenção, de ponto C ou ponto O, certo? Lembrando que o ponto, na geometria, sempre é representado por uma letra maiúscula. Então, se vocês observarem aqui, os pontos sempre são representados por uma letra maiúscula, certo? E o raio? O que seria o raio? O raio vai ser essa distância, essa medida do ponto central, certo? A qualquer ponto da extremidade da circunferência. Então vejam qual é a definição de raio no slide. Acompanhem. Raio é a medida de qualquer segmento de reta com uma extremidade no centro e outra em um ponto qualquer da circunferência. Então, por exemplo, vamos supor que eu escolhi esse ponto aqui, ó, onde eu estou indicando aleatório. E eu queira saber a distância desse ponto central até esse pontinho aleatório onde eu tinha identificado, onde eu tinha indicado antes. Tem que ter a mesma distância dessa distância que já estava indicada aqui, certo? Bom, temos ainda, tá, outros elementos, tá? E em uma circunferência, além do centro e do raio, nós temos outros elementos. Quais são esses elementos? Esses elementos são a corda e o diâmetro. Então, o que seria a corda? A corda, ela pode ser qualquer segmento
que vai unir dois pontos distintos da circunferência. Então, dá uma olhadinha nessa imagem. Eu tenho dois pontos distintos. Esses pontos, eles não podem passar pelo ponto de origem, certo? Vejam que o ponto A e o ponto B, eles não passam pelo ponto central, tá? Então, a ligação entre esses pontos distintos, nós chamamos de corda, ok? E o próximo elemento da circunferência? O próximo elemento nós chamamos de diâmetro. O que seria um diâmetro, então? O diâmetro vai ser uma corda também, só que para ser considerado diâmetro, essa corda tem que passar pelo centro da circunferência, tá? E o diâmetro, ele é considerado a maior corda que a circunferência pode ter. Então, lembre-se, dois segmentos distintos, a união de dois segmentos distintos na circunferência é chamado, quando não passa pelo ponto central, é chamado de corda. Se esse mesmo segmento passa obrigatoriamente pelo ponto central, pelo ponto de origem da circunferência, ele passa a ter outro nome. Ele é chamado de diâmetro. O diâmetro, pessoal, ele sempre vai ser 2 vezes o comprimento do meu raio. Portanto, o raio, ele vai ter medida igual a metade de um diâmetro, ok? Então, vamos agora para o nosso praticando 1. No praticando 1, temos que na figura abaixo, o ponto C, ele é o centro da circunferência. Em relação aos segmentos que aparecem na circunferência, ele está pedindo para você determinar quais são os segmentos que determinam as cordas ou que representam as cordas. Letra B. Quais os segmentos representam raios? E letra C. Quais segmentos representam diâmetros? Então, dá uma olhadinha lá nos conceitos que nós acabamos de verificar, analisem essa representação e, na sequência, respondam os itens A, B e C do Praticando 1. Eu vou dar um tempinho para você resolver e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Então, veja, a letra A do exercício 1 está pedindo para você identificar quais segmentos representam uma corda. Então, vamos lá. O segmento AE, ele representa uma corda? Sim. Só cuidado, porque além de corda, ele pode ser definido, olha lá, como nosso diâmetro. Lembra que o diâmetro, ele é considerado a maior corda da circunferência. É justamente o segmento entre dois pontos distintos que vai passar pelo centro, pelo ponto central da circunferência. Então, os pontos que representam corda serão segmento AE, o segmento AF, olha lá. Segmento AF, se vocês observarem, ele é um segmento que une também dois pontos distintos da circunferência. Só não passa pelo ponto de origem, pelo ponto central. E temos ainda o segmento de reta BD. Olha lá. Então, nós temos 3 cordas nesta circunferência. Segmento AE, segmento AF e segmento BD. E o raio? Lembra qual é a definição de raio? O raio, ele vai ser a distância do ponto central da circunferência, olha o ponto central aqui, até qualquer extremidade da circunferência. Então, olha só, o segmento CA, ele é um raio. O segmento CE é mais um raio. E por último, o segmento CF também representa um raio da circunferência. Então, nós temos 3 raios, 3 segmentos que representam o raio nessa circunferência. E por último, nós queremos saber qual é o segmento que representa o diâmetro. Lembra que o diâmetro é a corda que vai passar pelo ponto de origem da circunferência ou pelo ponto central da circunferência. Então, nós só temos um segmento aí que vai representar o diâmetro. Quem é esse segmento? Olha lá, é o segmento de reta de A até E. Então, o segmento de A até E é o único segmento que determina o diâmetro da circunferência, ok? Bom, então vamos lá para o praticando 2. No praticando 2, a circunferência representada abaixo tem centro O e raio com 3 centímetros de medida de comprimento. Em relação ao centro O, quais pontos distam? Letra A, exatamente 3 centímetros. Letra B, menos de 3 centímetros. E letra C, mais de 3 centímetros. Então, localizem primeiro aonde está o ponto central dessa circunferência e prestem atenção na informação que ele está fornecendo para vocês. Ele está dizendo que essa circunferência tem raio igual a 3 centímetros. Lembra o que é o raio? Eu vou voltar lá na circunferência do exercício anterior para vocês lembrarem o conceito de raio. Então, raio é a distância do ponto central até qualquer ponto da extremidade da circunferência. Então, CE é um raio, CA é outro raio e CF é outro raio. Então, nesta circunferência estão representados 3 raios, ok? Então, vocês vão aí localizar o raio nessa figura e na sequência vocês vão responder aí as perguntas do item A, B e C. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem a atividade e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, vamos corrigir a letra A. Então, veja, letra A. Quais pontos distam exatamente 3 centímetros? Então, vamos pensar aqui, ó. Exatamente 3 centímetros é o valor do raio da circunferência. Então, o que é raio mesmo? É a distância do ponto central até um ponto que está exatamente em cima aqui da borda da circunferência. Quais são os únicos pontos que estão localizados na borda dessa circunferência? É o ponto A e o ponto C. Eu não tenho nenhum outro. Então, esses dois pontinhos, eles estão localizados a exatamente 3 centímetros do ponto central da circunferência, ok? Na letra B, ele quer saber quais são os pontos que estão localizados menos de 3 centímetros, ou seja, que distam menos de 3 centímetros. Então, provavelmente, são os pontos que estão aqui dentro da circunferência, tá? Ou seja, por exemplo, se eu sei que de O até A vale exatamente 3 centímetros, olha só, esse pontinho F, ele está antes de A, certo? Ele está aqui praticamente na metade do caminho do ponto O até A. Então, provavelmente, ele vai ter uma distância menor que 3 centímetros. O mesmo para o ponto E. O ponto E está dentro da circunferência. Logo, a distância dele será menor que 3 centímetros. E quais são os pontos que distam mais de 3 centímetros? São aqueles pontos que estão do lado de fora da circunferência, ou seja, no exterior da circunferência. Quais são esses pontos? Esses pontos são os pontos B e o ponto D, ok? Então, por isso é importante vocês se lembrarem aí dos conceitos de raio, circunferência, corda, para poder responder esses exercícios, tudo bem? Então, nesta aula, nós aprendemos qual é o conceito de circunferência, aprendemos que a circunferência, ela é uma linha formada pelos pontos que estão a uma mesma distância de um único ponto central. E aprendemos ainda a identificar os principais elementos de uma circunferência, que são o raio, a corda e o diâmetro, tá? Lembrando que o diâmetro também pode ser considerada a maior corda que a circunferência pode ter. Então, nesta aula, nós falamos sobre a circunferência e os seus elementos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!